A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Palavra de Vida. Sou o evangelista Alceu Júnior e hoje nós vamos estudar as lições bíblicas da CPAD da classe dos jovens. Antes, porém, peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, que você ative o sininho das notificações e também compartilhe essa pré-aula com outras pessoas. Quando você assim faz, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e o recomenda para mais pessoas. Amém? Vamos lá? Bem, meus irmãos, estamos de volta aqui ao canal Palavra de Vida. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal, seja bem-vindo a essa pré-aula, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Nesse trimestre, como você sabe, nós estamos estudando sobre o tema central de todo o trimestre, que vai trazer o seguinte: o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa, né? Esse é o tema central de todo o nosso trimestre, que nós estamos estudando sobre a doutrina bíblica. E a lição de hoje, irmãos, é a lição de número 3 das nossas revistas da Escola Bíblica Dominical, cujo tema vai trazer o seguinte: o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino, né? Hoje nós vamos estudar um fato histórico acontecido com a nação de Judá, que foi levada cativa à Babilônia em decorrência ao desprezo do que o Senhor havia de forma reiterada anunciado ao seu povo, né? Ou seja, o desprezo ao ensino do Senhor, o desprezo à palavra do Senhor. E isso foi o motivo, a consequência que levou o povo, né, ao cativeiro babilônico. Agora é importante nós deixarmos aqui, irmãos, consignado que dentro da história do povo de Israel, até o reinado de Salomão, o reino era unido, né? Era apenas um reino só. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu em dois reinos, né, conhecidos na Bíblia como Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ficou com o nome de Israel mesmo e ficou composta por 10 tribos. E o Reino do Sul levou o nome de Reino de Judá e ficou apenas com 2 tribos, dentre elas a tribo de Judá, que acabou originando o nome do reino, Reino de Judá, tá bom? E hoje nós vamos trabalhar dentro da perspectiva do cativeiro babilônico, ou seja, o cativeiro do reino de Judá, tá? Mas levando sempre em consideração, irmãos, que antes do cativeiro babilônico houve o cativeiro assírio, que levou as 10 tribos, as tribos do norte, para o cativeiro assírio. E interessante a gente lembrar aqui que em ambos os casos, tanto o cativeiro assírio quanto o cativeiro babilônico, ele se deu pelo mesmo motivo, ou seja, a não observância do povo de Deus para com a sua palavra, né? Ou seja, o desprezo ao ensino da palavra, a orientação do Senhor por intermédio da sua palavra, levou ao cativeiro tanto assírio como cativeiro babilônico. E hoje nós vamos trabalhar apenas dentro do contexto histórico do cativeiro babilônico, Reino de Judá. Bacana? O texto principal da nossa lição está lá na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago vai dizer o seguinte: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, né? Este versículo, irmãos, ele sintetiza exatamente o que nós vamos estudar, né? Ou seja, esse versículo trouxe o resumo mesmo, né, bem sintético daquilo que nós vamos estudar. Veja, aqui Tiago fala: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, né? Então isso aqui é fundamental. Nós vamos ver aqui durante toda a aula que o desprezo pelo povo de Judá com o ensino da palavra de Deus, e que teve como consequência o cativeiro, eles recebiam através dos profetas do Senhor as mensagens de arrependimento, né? De voltar à sua origem, se voltar a Deus, né? Deixar o pecado de lado, e eles não deram ouvido a esta palavra do Senhor, a esses ensinos trazidos pelos profetas, e no caso aqui, em especial, o profeta
Jeremias. Então eles ouviam, mas eles não cumpriam. Então é exatamente isso que Tiago vai falar aqui para nós, né? Seres cumpridores da palavra, não somente ouvintes, né? Então isso vem para nós também nos nossos dias, que nós possamos ser praticantes da palavra, não somente ouvintes, tá? Então esse é o que Tiago está trabalhando aqui. E depois, uma segunda questão que a lição vai trazer é com relação aos falsos ensinos, né? Aqui Tiago falando falsos discursos. Tomemos cuidado, irmãos, porque assim como no início da igreja primitiva, né, havia muitos ensinos danosos à igreja, e a igreja por diversas vezes teve que se debruçar para poder eliminar esses falsos ensinos que adentram ao seio da igreja e tenta macular o ensino genuíno da palavra de Deus, trazendo assim confusão ao coração de muitas pessoas. Isso aconteceu no passado e também acontece até a data de hoje. Então tomemos cuidado, saiba a fonte da qual você está consumindo, se alimentando da palavra do Senhor nosso Deus, tá bom? Então fica aí para você esse alerta com os falsos ensinos, com os falsos discursos, como diz Tiago aqui, tá bom? O resumo da lição vai dizer o seguinte: muitas são as consequências decorrentes do abandono do ensino das Escrituras. Por isso precisamos priorizar o estudo bíblico. Aqui, irmãos, é uma verdade cristalina, né? Nós temos que ter consciência de que o desprezo ao ensino traz consequências danosas à vida espiritual de todo cristão. Isso é ponto pacífico, né? Quando nós não damos o devido valor ao ensino da palavra, né, as verdades bíblicas, isso traz prejuízo para a nossa vida espiritual, né? E eu deixo aqui para você essa reflexão. Como você tem se portado ante ao estudo bíblico, ante a mensagem da palavra de Deus? Você tem dado o devido crédito, né? Porque se fizermos, irmãos, seremos abençoados. Se não fizermos, nós sofreremos as consequências danosas na nossa vida espiritual, tá bom? Então, tome cuidado, priorize e valorize o ensino bíblico da sua igreja, da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Os objetivos da lição, irmãos, são 3 objetivos que nós pretendemos aqui alcançar ao final desta aula. O primeiro deles é conscientizar do perigo de se esquecer da lei do Senhor. Vamos trabalhar essa ideia, conscientizando, né, da importância da lei do Senhor. O segundo objetivo é explicar por que não podemos deixar de ouvir as Escrituras, tá? Então vamos tentar entender, explicando o porquê nós não podemos deixar de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus, e se deixar, o que vai acontecer. Vamos trabalhar isso no segundo objetivo. E no terceiro objetivo é compreender o perigo dos falsos ensinos, né? Tomar cuidado com aquele discurso que pode ter uma aparência de piedade, mas é danoso para a vida espiritual. Então tome cuidado com os falsos ensinos, com os falsos profetas, né? Tome cuidado da fonte aonde você tá bebendo essa água, né? Sempre priorize o ensino da sua igreja, porque lá você conhece, você sabe a fonte. Então tome cuidado, tá? Nós vamos trabalhar isso no terceiro tópico, compreender, né, o perigo que esses falsos ensinos trazem ao seio da igreja, tá bom? Bem, meus irmãos, como nós falamos lá já no início da nossa aula, no título da nossa lição, nós vamos trabalhar aqui o contexto histórico do cativeiro babilônico, né? Ou seja, o reino de Judá. E esse cativeiro babilônico, né, conforme nós comentamos, ele teve por consequência a negligência do povo de Deus em relação à sua palavra, trazido pelos profetas do Senhor, em especial aqui, objeto de estudo, o profeta Jeremias, tá? Então é dentro desse contexto que nós vamos trabalhar. Bem, meus irmãos, o texto bíblico aqui da nossa lição está centrado aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 27, versículo 4 ao versículo 11, tá? Só que nós não vamos ler esse texto para a gente poder ganhar um pouco de tempo, mas eu recomendo a você que faça a leitura não somente do capítulo 27, mas comece lendo do capítulo 25, porque lá nós temos o anúncio, né, do cativeiro babilônico, que durará 70 anos. Então o capítulo 25 começa a falar sobre isso,
e o capítulo 27 é o objeto aqui do nosso texto bíblico, tá bom? Mas eu recomendo a você que leia do capítulo 25 em diante, vai ser uma leitura interessante, tá bom? O capítulo 27, irmãos, eu quero fazer aqui apenas uma síntese, né, só para a gente poder entender esse texto bíblico, tá? O capítulo 27 é o capítulo onde o Senhor chama o profeta Jeremias, né? E dá a Jeremias uma mensagem para que ele entregasse não somente ao povo de Judá, mas também ao rei, né? Ou aos mensageiros, aos representantes dos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro e de Sidom, né? Esses mensageiros destes reinos, eles foram até o rei Zedequias, rei de Judá, para uma aliança contra a Babilônia, já que a Babilônia era um reino que estava em expansão, dominando tudo que vinha pela frente. Então esses reinos, eles estavam estabelecendo uma aliança para se contrapor ao domínio babilônico. Então o Senhor chama o profeta Jeremias e fala para Jeremias entregar uma mensagem a todos esses reinos, né? E interessante que a mensagem que o Senhor deu para Jeremias, o Senhor disse para Jeremias o seguinte, isso é bem característico de Jeremias, né? O Senhor, ao falar com o seu povo, o Senhor dava representações para Jeremias, para que o povo pudesse olhar aquela representação, né? E pudesse compreender a mensagem que o profeta estava trazendo, né? E aqui o Senhor fala para Jeremias que fizesse correias, né? E cangas, que na verdade, irmãos, é aquele jugo, né? Que coloca no boi. Então o Senhor fala, Jeremias, faz essas correias, essa canga, né? E coloca ela ao seu pescoço, né? Então imagine só Jeremias colocando um jugo de boi no seu pescoço e indo lá entregar essa mensagem. O jugo, irmãos, tem a representação de submissão, porque quando você coloca o jugo no boi, ele fica submisso ao seu comando, né? Então, essa representação baseada nesse jugo, né, nessa canga de boi, tinha a conotação de passar a ideia de submissão. Então, Jeremias vai com essa representação e fala para o rei Zedequias e também para todos os representantes destes reinos que nós citamos aqui, né? O reino de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom, para que eles não resistissem à Babilônia e se entregassem. Por quê? Porque era desígnio de Deus que assim acontecesse, né? E aí a gente para pensar, né? Poxa, por que Deus permitiu, né, que o seu povo fosse cativo, né, pela Babilônia? E interessante, irmãos, é que aqui Deus fala literalmente por intermédio de Jeremias que o povo não resistisse, que o povo se entregasse. Se você ler todo o capítulo 27, você vai ter essa percepção. Deus orientando o povo, olha, vocês não resistam, vocês se entreguem. Por quê? Porque é a minha vontade que assim seja, né? Interessante, né? Essa colocação de Deus. E aí a gente começa a pensar como o amor de Deus é grande, né? Porque quando você lê toda a história que culminou no cativeiro, você vai perceber, né, a indiferença do povo de Deus para com os profetas que foram levantados, anunciando arrependimento do povo, né? Volta ao Senhor, abandono do pecado, e o povo não dava crédito. Só que com a iminência da perseguição ou do cativeiro babilônico sendo iminente, o povo tinha a seguinte percepção, né? Poxa, nós moramos na cidade santa e aqui tem o templo santo, então o Senhor está nessa cidade e está nesse templo, então nós não corremos perigo. Então o povo se apegou, irmãos, à cidade santa e ao templo do Senhor, né? Só que se esqueceu de se colocar, né, no caminho do Senhor. Ou seja, o próprio povo desprezou, confiando muito mais na cidade e no templo do que no próprio Deus. Só que Deus já havia se retirado do meio do povo. A presença de Deus já não estava mais no meio do povo. Então isso quer dizer que quando a Babilônia viesse invadir Jerusalém e levar cativo o povo seria levado. E se o povo tentasse resistir,
o povo seria morto. Por quê? Porque Deus já não estava mais no meio do povo. E veja que interessante, mesmo Deus não estando no meio do povo, Deus nunca deixou de amar esse povo. Tanto que Deus amava esse povo que levantou Jeremias uma vez mais, para direcionar essa palavra para eles, dizendo: olha, não resistam, se entreguem, né? Porque se vocês se entregarem, vocês serão poupados da morte. E depois de cumprido o meu desígnio, né, que é o período do cativeiro de 70 anos, eu trarei vocês de volta. Né? Eu preciso dar essa correção e depois vocês voltam. Porque se vocês tentarem resistir, eu não estou no meio de vocês para dar livramento. Porque o livramento que o povo de Israel teve até então não sempre foi pela provisão de Deus, né? Pela ação do próprio Deus. Só que agora era diferente. Deus não estava no meio do povo. E mesmo não estando no meio do povo, o Senhor disse para Jeremias: fala para ele, Jeremias, né? Se entregarem. Porque se resistirem, eu não vou estar no meio deles mais. E eles vão sofrer e vão morrer. Mas se entregar, eles vão para lá, cumprido o tempo, eu trarei eles de volta. Então essa foi a mensagem, irmãos, que o Senhor deu para Jeremias, né? Para entregar ao povo de Judá, bem como todos esses reinos, né? Desses representantes que estavam lá tentando uma aliança para combater o reino da Babilônia, né? Então a mensagem de Deus era: não combata, se entregue. Tá bom? Porque é propósito de Deus que vocês passem por isso. Porque se vocês tentarem combater, a minha presença não vai estar no meio de vocês e vocês vão acabar morrendo, tá? Então, por amor, o Senhor entrega essa mensagem para Jeremias. Olha que interessante, né? Como o nosso Deus é amoroso, como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus é poderoso. E ainda mais, irmãos, o Senhor fala para Jeremias, né? Advertindo ele contra os falsos ensinos, os falsos profetas, as falsas mensagens. Porque muitas mensagens foram surgindo, né, dizendo assim: não vamos nos entregar não, Deus vai estar conosco, Deus vai fazer, Deus vai realizar. Aquela chamada mensagem de autoajuda, né, aquela mensagem politicamente correta, né, não vou falar para o rei que a gente vai perder, né, porque não vai trazer agrado ao coração do rei. Então essas mensagens, irmãos, elas traziam uma falsa esperança para o povo, porque a presença de Deus já não estava mais lá. Então Jeremias ainda fala para o povo: olha, cuidado com os falsos ensinos, com os falsos profetas, falsas mensagens. Isso traz para nós também esse princípio hoje, que nós devemos tomar cuidado com os falsos ensinos, com as falsas mensagens, que dizem aquilo que Deus não falou. Então tome cuidado, tá bom? Então esse é o contexto inserido aqui no capítulo 27, beleza? Bom, agora, irmãos, para a introdução aqui da nossa lição, nós vamos pontuar o seguinte, né? Nesta lição, nós vamos ver as duas naturezas do cativeiro babilônico, tá? A primeira natureza é a natureza histórica. Nós vamos falar do povo sendo levado ao cativeiro babilônico, explorar mais isso, né? Já demos aqui uma pincelada sobre isso, mas nós vamos trabalhar mais essa ideia e vermos, né, que tudo isso ocorreu devido à negligência do povo de Judá, tá bom? Do povo de Judá em relação ao que o Senhor havia falado por intermédio dos seus profetas, em especial o profeta Jeremias. Então, a primeira natureza é a natureza histórica. A segunda natureza, irmãos, é a natureza exortativa, que este texto traz para nós. Não somente a histórica, mas a exortação. O que esse texto traz para nós de exortação, né? Ele nos adverte, né, a todos os cristãos, todos os crentes, né, sobre os grandes prejuízos oriundos do desprezo à palavra do Senhor, né? Então, essa história do cativeiro, ela traz para nós uma exortação. Que exortação é essa? Não despreze a palavra de Deus. Porque desprezando a palavra de Deus, vai trazer prejuízo para a sua vida espiritual. Pode ter certeza disso, tá bom? Então, essas duas naturezas que nós vamos estudar aqui ao longo desta lição, tá bom? Inicialmente, irmãos, a lição trata sobre os perigos que cercam o crente no sentido de se esquecerem da lei do Senhor, né? Então nós vamos trabalhar muito essa ideia do perigo de se esquecer a lei do Senhor, baseado, né, na história do cativeiro. Nós vamos ver o que acontece quando se esquecem da palavra do Senhor, nosso Deus, tá bom? Nós vamos ver também sobre a denúncia, né, que
que Jeremias fez em relação aos falsos ensinos, né, que tinha naquela época, né. Jeremias levava uma palavra de exortação, uma palavra de correção, de retorno às escrituras, de arrependimento, e vinham outros profetas trazendo aquelas mensagens adocicadas, né? Aquelas mensagens que todo mundo quer ouvir, mas que não era a vontade de Deus, né? Isso aqui a gente estabelece até um princípio. Sempre que você for orar, peça para Deus falar com você aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você gostaria de ouvir. Porque nem sempre o que nós queremos ouvir é o que de fato Deus quer falar conosco, tá bom? Então, Jeremias denuncia, né, os falsos profetas, cuidado com essas mensagens. Isso traz para nós ensinamentos também na nossa atualidade. Cuidado com os falsos ensinos, tá bom? Então essa é a introdução aqui da nossa lição. O tópico 1 da lição, irmãos, nós vamos falar sobre o perigo de se esquecer a lei do Senhor, tá? Agora é mergulhar mesmo, né? Naquilo que nós já trouxemos como introdução até agora. O perigo de se esquecer a lei do Senhor. O item 1 da lição vai dizer o seguinte: o povo de Deus e o cativeiro na Babilônia, tá? Então nós já sabemos que a Babilônia levou cativo o povo de Judá, e esse povo de Judá refere-se ao reino do sul, tá bom? Por ocasião do seu chamado, Jeremias teve duas visões, né, da parte do Senhor nosso Deus, né? Lá no começo de Jeremias, a gente vai ver que Jeremias, quando é levantado como profeta, Jeremias tem duas visões, né? E a primeira visão que Jeremias tem é a vara de amendoeira, que o Senhor fala: Jeremias, que vês? Eu vejo uma vara de amendoeira, Senhor. Aí o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para fazê-lo cumprir. E essa representação, irmãos, da vara de amendoeira é uma clara referência à infalibilidade da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus seria infalível. Ou seja, tudo que o Senhor entregara a Jeremias, o Senhor cumpriria, ou seja, não falharia aquilo que o Senhor dera por intermédio do profeta Jeremias, tá? Então, esse é o sentido da visão da vara de amendoeira. A segunda visão que Jeremias tem é uma panela a ferver inclinada para o norte. Então, ele vê uma panela fervendo, né, inclinada para o norte. E qual que é a representação desta segunda visão que o Senhor dera a Jeremias, né? Aqui, o Senhor já indica a Jeremias a mensagem de juízo que ele teria de transmitir e que viria da região do norte, né? Então, aqui Jeremias começa o seu ministério conclamando o povo ao arrependimento, né? Porque se o povo não retornasse, não voltasse ao Senhor, né, a disciplina do Senhor viria, né? E aqui representado por essa panela de ferver, né, e que viria do norte, como de fato veio, né, toda a Babilônia, todo o seu império, adentrando até o reino de Judá e tomando, né, levando cativo todo aquele povo. Então veja que Jeremias é levantado para isso, para conclamar o povo ao arrependimento, voltar-se ao Senhor, deixar os pecados, se arrepender, né? Porque caso não fizesse, né, a sentença de Deus estaria decretada no meio do povo, tá? Então, essa é a representação aí dessa segunda visão, né? Essa foi a mensagem que o Senhor deu para Jeremias, mensagem de arrependimento, né? Para que o povo se arrependesse com vistas a escapar do juízo, né? Então toda a tônica do livro de Jeremias vai versar sobre isso. Arrepende, né? Para que o Senhor possa se voltar novamente a ti. Caso não haja arrependimento, né? A sentença do Senhor estava decretada, como de fato a gente viu que pela negligência do povo acabou acontecendo, tá bom? No livro de 2 aos Reis, irmãos, lá no capítulo 24 e 25, nós vamos encontrar mais detalhes, né, sobre todo esse processo da levada do povo até a Babilônia, né? Recomendo a você que faça essa leitura lá, tá bom? Deus comunicou então a Jeremias a duração do cativeiro babilônico. Eu até falei no início aqui da nossa pré-aula, né? Lá no capítulo 25, recomendando até você que você leia o capítulo 25, porque lá tem um anúncio do Senhor para Jeremias da duração do cativeiro babilônico que se dará, né? Que se deu
por 70 anos, ou seja, por 70 anos o povo estaria cativo na Babilônia, né? Pela negligência ao ensino, desprezo à palavra de Deus, né? Essa mensagem de Jeremias fez com que Jeremias fosse perseguido e odiado, né? E aqui nós temos aquela tônica, né, irmãos? Infelizmente as pessoas, elas não querem ouvir a voz de Deus. Elas querem ouvir mensagens que massageiam o seu ego. Foi na época de Jeremias e também é hoje. Porque quando você traz uma palavra de Deus, que seja uma palavra de repreensão, as pessoas esquecem que, como diz lá no livro de Provérbios, né? Assim como o pai repreende o filho que ama, o Senhor também repreende o seu filho. Então a repreensão, ela é um ato do amor de Deus. E muitas das vezes as pessoas, elas não gostam dessa repreensão. Querem mensagens de autoajuda, querem mensagens que vão elevar, né, a sua vida, o seu ego, massagear o seu ego, mas não querem uma palavra de repreensão. Então Jeremias sofreu muito por isso, né? Mas o Senhor já havia manifestado para Jeremias lá no começo do seu livro, né, de que a palavra do Senhor era infalível. Então, ou seja, Jeremias poderia confiar que o que o Senhor entregou para Jeremias, né, seria cumprido, né? Então, a mensagem, por mais que desagradasse pessoas, era a mensagem do Senhor nosso Deus. Então, nós vemos que Jeremias cumpriu integralmente a missão que Deus deu para ele, tá? Assim seja eu e você, que nós sejamos portadores da palavra de Deus, independentemente que vá desagradar A ou B. Se a mensagem é de Deus, se ela veio de Deus, Deus é poderoso para conduzi-la, Deus é poderoso para dar destino à sua palavra, tá? E aqui, irmãos, cá entre nós, né? O importante não é agradar o homem, o importante é agradar a Deus, tá bom? Bom, o segundo ponto aqui do tópico 1 vai falar sobre o propósito e a causa do cativeiro. Propósito e a causa do cativeiro. Bom, com relação ao propósito, né, nós vimos que o Senhor permitiu o cativeiro babilônico, né, para que houvesse o quê? Arrependimento no coração do povo. Todas as mensagens que Jeremias trouxe, o povo desprezou o ensino do Senhor, a orientação. A gente fala ensino, irmãos, porque Deus foi bem didático com o povo de Israel, com o povo de Judá. O Senhor foi bem didático. Quando o Senhor usa Jeremias com várias representações, né, para que o povo pudesse compreender aquilo que o Senhor estava transmitindo por intermédio de Jeremias, né? Então nós vemos que o propósito do cativeiro foi para que trouxesse no coração do povo arrependimento. E quando nós olhamos pós-cativeiro, né, principalmente lá no texto de Neemias, a gente vai verificar que esse propósito de Deus, ele foi alcançado, porque o povo que saiu do cativeiro saiu com o coração arrependido, porque uma vez cativo, o povo percebeu, realmente era o Senhor que falava. Realmente nós cometemos um erro, né? Pecamos contra o Senhor. Então o cativeiro trouxe para o povo arrependimento. Então o propósito do cativeiro era trazer para o povo arrependimento, tá? E é importante destacar aqui, irmãos, que o propósito do cativeiro não foi de destruir, né? E nem de humilhar, mas disciplinar e corrigir. E às vezes Deus faz assim conosco, né? Às vezes Deus permite que nós passamos pelo vale, nós passamos pela prova, passamos pelo deserto, não porque Deus é mau, não porque Deus quer destruir a sua vida, jamais. Deus permite que isso aconteça para que você venha mais perto dele, porque infelizmente, irmãos, é na adversidade que muitas das vezes nós corremos aos pés do Senhor. É na adversidade que a pessoa ela se debruça de forma sincera ao Senhor nosso Deus. Então, quando o crente ele sai um pouco do caminho, o Senhor, que é o nosso pastor, né, que não quer perder as suas ovelhas, ele faz o quê? Ele permite, né, que muitas das vezes nós passemos por uma prova, por um deserto, por um momento de adversidade. Repito, não que o nosso Deus quer o nosso mal, ao contrário disso, Deus quer o nosso bem. Assim como ele fez com o povo de Judá, ele faz conosco hoje também, tá? Então a gente tem que ver aqui o caráter amoroso de Deus para que trouxesse ao coração do povo arrependimento, tá bom?
Então, o propósito, né, não foi de destruir, mas sim de disciplinar e corrigir. Então, aqui nós trabalhamos o propósito. Agora nós vamos trabalhar a causa do cativeiro. O propósito nós já sabemos, que é para que trouxesse ao povo arrependimento. E qual a causa, né, desse cativeiro, né? O que motivou o cativeiro? Bom, o que levou a permitir seu povo a sofrer durante 70 anos, né? Nós já vimos que o período foi de 70 anos, né? O que motivou, o que levou, né, esse período de 70 anos, né, de cativeiro? Veja que na própria palavra do Senhor, lá em Jeremias capítulo 25, tá? Jeremias 25, versículo 7 e 8, responde isso para nós, porque lá dá o período do cativeiro, e lá o Senhor já diz também a causa desse cativeiro, e lá vai dizer o seguinte, né, versículo 7 e 8, parte desses dois versículos vai dizer o seguinte, primeira parte, que é o versículo 7, todavia não me destes ouvido, diz o Senhor, não destes ouvido, olha só, e o versículo 8, né, vai trazer o seguinte, visto que não escutastes as minhas palavras. Então, quando o Senhor anuncia o cativeiro de 70 anos, o Senhor já dá ali a causa daquele cativeiro, né? E aqui, irmãos, é bem claro, né? É bem claro, não destes ouvido, diz o Senhor. Ou seja, quantas vezes eu falei com você e você não deu ouvido à minha palavra? Quantas vezes eu falei com vocês, mas vocês não escutaram as minhas palavras? Então aqui fica caracterizado esse desprezo ao ensino do Senhor, esse desprezo à palavra do Senhor dada, né, pelo Senhor ao seu profeta, no caso aqui o profeta Jeremias. Então a causa do cativeiro foi a não observância da palavra de Deus, o não crédito ao ensino da palavra, o não crédito à mensagem do Senhor nosso Deus. Bacana? O cativeiro foi uma oportunidade, irmãos, para que o povo pudesse reconhecer o erro de ter rejeitado o Senhor e seus ensinos, né? Nós falamos isso, que esse foi uma oportunidade que Deus criou, né? E às vezes nós achamos que estamos passando pelo vale, pelo deserto, isso é uma coisa ruim, mas na verdade nós precisamos entender que isso é a parte de uma correção pedagógica de Deus, né? E essa correção pedagógica, irmãos, ela é importante para o nosso crescimento. Porque quando acontecer fatos semelhantes, você vai lembrar daquilo que aconteceu no passado, né? Então isso traz para nós ensinamentos pedagógicos. Então o cativeiro foi uma oportunidade que Deus criou para o arrependimento. Imagine se Deus não tivesse dado o cativeiro, o povo não teria se arrependido. Então lá na frente, o povo que saiu do cativeiro e agora estava lá adorando a Deus, né? Voltando lá para sua cidade, adorando a Deus, agora faminto da palavra, o povo com certeza deve ter olhado para trás e deve ter falado, Senhor, obrigado, né, por esta correção, né, porque se hoje eu estou de pé novamente, foi porque o Senhor permitiu que eu passasse por isso e trouxesse para mim entendimento, trouxesse para mim arrependimento, tá? Então, o cativeiro foi uma oportunidade do povo reconhecer, né, o erro de ter rejeitado o Senhor, tá bom? Bem, meus irmãos, agora nós estamos aqui no item 3 ainda do tópico 1, tá? Falando sobre a saída do cativeiro, tá? Essa questão da saída do cativeiro, irmãos, que Deus providenciou, né, para o povo, porque quando o Senhor deu para Jeremias o período do cativeiro, o Senhor lá no capítulo 27, quando Jeremias vai entregar a mensagem de que era para o povo se render, né, ao rei da Babilônia e não combater, o Senhor disse que traria o povo novamente e que o cativeiro teria um período de 70 anos. Então o Senhor providenciou também a saída do povo de lá. Isso a gente consegue enxergar quando nós lemos o livro do profeta Daniel. Quando Daniel ele ora a Deus, quando ele está lendo a palavra, e o texto vai dizer que ele lia o livro do profeta Jeremias, e lendo ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos. E Daniel foi um dos que foi exilado na Babilônia. E entendendo que o cativeiro estava próximo, ele orava a Deus, né? Ele orava a Deus para que Deus pudesse dar cumprimento àquela palavra. E aí, por intermédio de Dario, né? O rei dos Medos e dos Persas, o Senhor permitiu, né, que o povo fosse liberto, né? Que o povo, enfim, retornasse
para a sua casa, tá? Então, o mesmo Deus que levou para o cativeiro é o mesmo Deus que trouxe o povo de volta, tá? Só que tem um detalhe aqui, irmãos, interessante dentro desta saída do povo, né? Veja que a submissão a Deus, se submeter a Deus e a sua palavra foi o caminho proposto pelo Senhor para a restauração do seu povo, né? Então, essa saída lá do cativeiro babilônico, ela se deu porque o povo lá entendeu e se submeteu a Deus e a sua palavra. Ou seja, o retorno a Deus e o retorno à sua palavra. Então, esse foi o caminho, né, da saída do povo lá do cativeiro babilônico, né? Então, o mesmo Deus que levou foi o mesmo Deus que trouxe de volta, né? O mesmo Deus que anunciou o cativeiro foi o mesmo Deus que anunciou também que traria de volta. E esse caminho trilhado da saída do cativeiro passou pela submissão, né, do povo a Deus e também a sua palavra. Se submeter a Deus e se submeter à sua palavra, né? Esse foi o caminho proposto pelo Senhor para restaurar o seu povo novamente, tá bom? Bem, meus irmãos, chegamos aqui ao tópico 2 da nossa lição e nós vamos falar sobre o seguinte: não se pode deixar de ouvir as Escrituras, tá? Esse é o tópico 2 da lição. O item 1 desse tópico vai dizer o seguinte: causas da indiferença às Escrituras. E aqui o comentarista vai falar sobre o esfriamento espiritual, né? Sabendo que o esfriamento espiritual, irmãos, ele tem causado o quê? Ou ele causa o quê? Ele causa desinteresse, afastamento e a aversão aos ensinos da palavra de Deus, né? Então, o esfriamento espiritual é algo que deve ser combatido, porque ele causa esses danos a todo cristão, né? As pessoas que elas estão frias espiritualmente, você pode perceber que são pessoas que já não vêm mais aos cultos da palavra, seja o culto de ensino, seja a escola bíblica dominical. Isso já é um indicativo de que a pessoa está fria espiritualmente. Isso é ruim, irmãos. Isso é ruim porque o crente frio espiritualmente, ele é uma presa fácil para o nosso adversário. Então veja que a causa dessa indiferença às Escrituras, ela passa pelo esfriamento espiritual. Esfriamento espiritual na vida de todo cristão, ele causa desinteresse pela palavra de Deus, né? Já não vem mais ao culto de ensino, já não vem mais à escola dominical, causa afastamento, né? Ele não tem mais prazer de estar na casa do Senhor, principalmente nos cultos da palavra, né? E pior, isso causa aversão também aos ensinos, porque quando ele está, ele fica impaciente, né? Já não consegue mais ouvir. A palavra de Deus já não é mais alimento para ele. Isso se deve, irmãos, à questão do esfriamento espiritual. Então tomemos cuidado, né? Porque o esfriamento espiritual é a causa principal da indiferença às Escrituras, tá? Então que Deus nos livre, Deus nos guarde de nos tornarmos crentes frios espiritualmente. Ao contrário, que nós possamos ser sempre avivados, amantes da palavra, famintos da palavra do Senhor nosso Deus. Sabendo que o conhecimento sobre o Senhor e a sua vontade passa pelas Escrituras. Quanto mais eu conheço a Deus, mais, né, eu vou sabendo da vontade dele para com a minha vida, mais eu vou crescendo na graça e no conhecimento, tá? Então, na contramão do esfriamento espiritual está o quê? A palavra de Deus. Está o conhecimento do Senhor nosso Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus, tá bom? Então que nós, irmãos, possamos trabalhar isso dentro do nosso coração e saber que o conhecimento advindo da palavra do Senhor e da sua vontade fará com que nós não sejamos crentes frios espiritualmente, tá? Pense nisso e reflita dentro dessa perspectiva. E a gente precisa lembrar também, irmãos, que o ser humano, por natureza, né, ele é inclinado aos seus próprios desejos, né? Ou seja, o ser humano é detentor da natureza caída, né? Nós temos na nossa vida a natureza caída. Essa natureza caída, muitas das vezes, ela conflita com o nosso espírito, né? A palavra do Senhor vai dizer que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então há um combate entre o espírito e a carne. E aí vem aquela velha história: quem vai vencer, o espírito ou a carne? A resposta é:
aquele a quem você alimentar mais. Se você alimentar o teu espírito com a palavra de Deus, o teu espírito vai vencer a sua carne, tá bom? Mas precisamos reconhecer que o homem é inclinado para isso, pela sua natureza caída. Então, se não for a palavra de Deus, irmãos, para nos ajudar, se não for a palavra de Deus para nos alicerçar, para nos fortalecer, por nós mesmos nós não temos condições, tá? Porque o homem é inclinado, né? Ele já tem essa natureza, ele é inclinado aos desejos carnais. Ele é inclinado a ser independente de Deus, né? Quer resolver as coisas pela sua própria vontade. Tá bom? Então isso faz parte da natureza caída. E ela é mortificada pela palavra de Deus. E quando nós fazemos assim, nós evitamos o esfriamento espiritual, né? Que é a causa primária da indiferença às Escrituras. Bacana? O item 2 do tópico 2 vai falar sobre as consequências das indiferenças às Escrituras. Quais são as consequências, né, que acontecem quando eu me torno indiferente à palavra de Deus, à orientação de Deus, às Escrituras Sagradas, né? Bom, aqui o comentarista faz a citação, né, do primeiro casal, lá, Adão e Eva, que negligenciou e desobedeceu a ordem do Senhor, né? Nós vimos lá o relato bíblico, né, do que aconteceu. O Senhor falou para o homem, né, para Adão e para Eva, quando mostrou todas aquelas árvores que tinham plantadas no jardim, disse: olha, de todos vocês podem comer, menos desta, né, desta árvore da ciência do bem e do mal, vocês não podem tocar, porque a partir do momento que vocês comerem dela, vocês certamente morrerão. Então Deus havia dado uma ordem para eles, uma orientação, né, uma palavra. E a Bíblia vai dizer que eles negligenciaram, né, e acabaram tomando daquele fruto, né? Então nós temos aqui a consequência dessa desobediência. E qual foi a consequência no caso de Adão e Eva, né? Foram expulsos do jardim e o homem então passou com o pecado, né, passou a morrer. A Bíblia vai dizer que pelo homem, né, entrou o pecado no mundo, né, e o pecado trouxe a morte, tá? E essa degradação da vida humana, ela se deve ao pecado. Então nós temos aí configurada a consequência da negligência. A consequência do pecado trouxe para a vida do homem a morte, tá? A morte física. Por isso o Senhor se fez o nosso Redentor para nos resgatar, né, para nos restaurar, para que nós agora nele, em Cristo, tenhamos vida, né? E tenhamos vida eterna. Mas fica consignado aqui que a negligência do primeiro casal trouxe consequências, expulso do jardim e também a consequência da morte, tá? Da morte física. Bom, outra questão aqui, dentro desse tópico, é o seguinte: consequências da desobediência aos ensinos, né? Algumas consequências agora nós vamos trabalhar em decorrência da desobediência do ensino da palavra de Deus. E essas consequências, elas ocorrem em 3 dimensões. A gente vai trabalhar essas dimensões sempre lembrando do primeiro casal, tá? A gente vai pegar o primeiro casal como exemplo, a desobediência, a negligência à voz do Senhor ali, o que resultou, né? Nós já falamos a expulsão do homem e da mulher do jardim lá do Éden, e também a consequência da morte física, tá? Mas dentro dessa história nós vamos analisar essas consequências em 3 dimensões, tá bom? A primeira dimensão é na relação do homem para com Deus, tá? O que a gente pode extrair aqui essa dimensão nessa relação entre o homem com Deus? Adão e Eva tentaram se esconder de Deus quando pecaram, né? Então, o que a desobediência, a negligência, ela proporcionou ao homem, né? Se esconder da presença de Deus. Ou seja, a Bíblia vai dizer que sempre na viração do dia, Deus ia lá e falava com o homem. A negligência levou para o homem esse afastamento do homem para com Deus. O homem passa a se esconder de Deus. Até antes do pecado, Deus falava com o homem face a face. E quando Deus novamente vai falar com o homem depois do pecado, né, o homem estava o quê? Escondido. Então a negligência à palavra de Deus, ela traz como consequência o afastamento dessa relação nossa com Deus. Olha que coisa importante para a gente destacar aqui e pensar, né? A negligência à palavra de Deus afasta-nos
do nosso relacionamento com o nosso Criador. Então essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão, irmãos, é a dimensão que vai falar na relação, né, com o próprio ser humano, ou seja, a relação consigo mesmo, né? A consequência da negligência à palavra de Deus, ela afeta a relação do homem com ele mesmo, tá? A primeira relação é a relação do homem com Deus. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é a relação do homem com ele mesmo, tá? Então vamos ver aqui as consequências da desobediência, da negligência a Deus, né? O que ela vai afetar na relação do homem com ele mesmo, tá bom? Bom, assim que o homem pecou, né, Adão e Eva, eles perceberam que eles estavam nus, né? Ou seja, antes do pecado, eles também estavam nus, mas aquilo não trazia para eles vergonha. A partir do momento que eles pecaram, eles se sentiram envergonhados por estarem nus. Então veja que a consequência do pecado traz o que? Um conflito interno dentro do homem. A vergonha, né? Aquele sentimento de pequenez. Porque quando você peca, né, vem justamente este peso na sua consciência do pecado que você cometeu. Então essa segunda dimensão da consequência do pecado é em relação ao próprio homem, né? Ou seja, a consequência do pecado traz o que? Tristeza na vida do homem, traz vergonha na vida do homem. Então, irmãos, nós precisamos refletir sobre isso e nos policiar para que a nossa relação com Deus esteja sempre estabelecida e que nós possamos nos enxergar como vaso de Deus, como joia preciosa de Deus, né? Para que o pecado não venha afetar a nossa relação com nós mesmos, nos tornando incapazes de perceber a graça de Deus na nossa vida, nos acharmos inferiores. O pecado, como ele traz esse peso na consciência, o pecado traz a vergonha para nós, e isso acaba, de certa forma, afetando a nossa relação com Deus. Por quê? Porque o homem passa a não mais ir na presença de Deus. Por quê? Porque fica com vergonha do seu próprio pecado. Então essa segunda dimensão aqui da consequência do pecado é com o próprio homem, né? A relação que há com ele mesmo, o conflito interior que é gerado quando acontece o pecado, tá bom? E a terceira dimensão aqui, irmãos, que nós vamos ver aqui, é a dimensão com outras pessoas. A primeira dimensão foi a dimensão com Deus, né? A relação do homem com Deus. A segunda foi a relação do homem com ele mesmo, um conflito interior, né? Que vem com ele mesmo, advindo do pecado. E a terceira relação é a relação do homem para com outras pessoas, para com terceiros, para com o próximo, né? E como que a gente percebe isso? Quando o homem pecou, né? E Deus foi lá conversar com o homem, o que o homem falou assim? Senhor, a culpa não é minha não, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Então veja que aqui o pecado, ele traz sempre essa conotação de culpar os outros. Nós erramos e sempre tentamos colocar a culpa em terceiros e nunca assumimos a responsabilidade. Então o pecado faz com que a pessoa tente sempre procurar justificativa para o erro, né? Quando na verdade temos que reconhecer que pecamos e possamos corrigir. A Bíblia vai dizer o seguinte, irmãos, aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Então, se você confessar os pecados e deixar, você alcança misericórdia. Mas vemos aqui que a consequência do pecado, na história aqui do primeiro casal, afeta essa relação entre o homem e o seu próximo. Que no caso aqui, Adão culpando Eva pelo pecado que ele também cometera, né? Porque a ordem do Senhor foi para que não tocasse no fruto, né? E ambos tocaram, né? E o pecado veio, e o pecado entrou ali por ocasião daquela desobediência. Mas veja que a consequência dessa desobediência afeta também a relação entre pessoas. Então ali houve uma primeira cisão ali, porque o homem começou a culpar a mulher pelo pecado que ele também houvera cometido. Então essa é uma das consequências do pecado, sempre transferirmos a culpa para os demais, nunca reconhecermos o nosso erro. Então que nesta oportunidade
você possa reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus erros e se voltar para Deus e nunca, jamais transferir isso para outras pessoas, tá bom? Então nós vemos aqui, irmãos, essas consequências, né, essas três dimensões, né, trazidas aqui pelo pecado, né? E aqui o comentarista ele ainda menciona, o pecado só pode ser vencido através do quê? Do compromisso renovado e resoluto com os ensinos divinos, tá? Então, quer vencer o pecado? Palavra de Deus. Quer vencer o pecado? Observância à palavra de Deus, tá bom? Bacana? Assim nós fizemos aqui o item 2 do tópico 2. Agora o item 3, irmãos, do tópico 2, vai falar sobre o caminho de volta às Escrituras, tá? E a pergunta que fica aqui é, que caminho é esse? Qual é o caminho de volta às Escrituras? Né? A gente vai trabalhar aqui, irmãos, o contexto lá de Neemias, né? Neemias capítulo 8, versículo 1 ao versículo 12, a ocasião em que o povo retorna, né, novamente a Jerusalém, e lá Esdras reúne o povo novamente lá na praça, em frente à fonte das águas, e lá ele sobe sobre um local alto e começa a ensinar o povo, pegando novamente a lei e ensinando o povo, né? E a gente vai justamente trabalhar esse contexto histórico, né? Porque lá nós vamos ver algumas características, né? Algumas questões importantes, né? Desse retorno do povo às Escrituras. Veja que nós estamos falando pós-cativeiro babilônico, tá? O povo já tendo passado 70 anos, nós vimos que o cativeiro era para trazer arrependimento para o povo, agora a gente vai ver agora, né, o resultado desse arrependimento, né? Ou seja, o caminho de volta às Escrituras, tá? Bom, o caminho aos que desejam reencontrar a palavra de Deus, nós podemos ver na seguinte perspectiva, né, baseado nesse texto de Neemias, tá? Que caminhos são esses que o povo percorreu para retorno às Escrituras? Primeiro, tudo isso, mais uma vez, irmão, baseado no texto lá de Neemias, tá? Primeiro, o povo solicitou que o livro da lei de Moisés pudesse estar entre eles para ser lido. É isso mesmo que você escutou. O povo solicitou, tragam para a gente a palavra de Deus. E é interessante, irmãos, que hoje a gente faz assim uma comparação, porque quantas e quantas vezes, né, o pastor precisa sempre chamar a atenção da igreja. Irmãos, venham para o culto da palavra, venham para o culto do ensino, né? Ou seja, o pastor está com aquela ânsia de entregar a palavra de Deus para o povo. E aqui, após o arrependimento lá no cativeiro babilônico, aconteceu o contrário. Aqui diz, irmãos, que o povo solicitou que o livro de Moisés, da lei de Moisés, pudesse estar entre eles para ser lido. O povo pediu o retorno às Escrituras. Olha que interessante, né? Então veja que o que o Senhor quer trabalhar aqui no nosso coração, dentro dessa perspectiva, é que nós também voltemos às Escrituras. Que nós passamos a ter necessidade, gosto, anseio pela palavra de Deus. Tá? Esse é o primeiro caminho, né? De volta às Escrituras. O segundo caminho, o povo deu atenção aos ensinos do livro e se dispôs a ouvir longamente sua leitura, né? Ou seja, houve concentração. Não importa quanto tempo vai durar, nós estamos nos alimentando, irmãos. Imagine só você comendo um prato delicioso, né? E às vezes você fica lá até meia hora, uma hora só degustando. Não importa, você está uma hora sentado, mas aquilo está te dando prazer, você está comendo. Ali o povo também estava nessa mesma perspectiva. O povo estava se alimentando da palavra de Deus, não importa o tempo que estava levando. Então que nós possamos refletir isso, que a volta às Escrituras faz com que nós tenhamos prazer, irmãos, na lei do Senhor. Faz com que nós tenhamos prazer em ouvir a palavra do Senhor. E às vezes, muitas vezes, né, principalmente em congressos, nós temos muitos louvores, né, e nada contra, né, o louvor é o que prepara o coração, né, o louvor é o que rega a terra para que a mensagem, para que a semente da mensagem seja plantada, né? Então o louvor é importante dentro do ensino, dentro de um culto. A questão não é o louvor, a questão é que muitas pessoas, até a parte do louvor, estão lá na igreja. E às vezes, né, quando chega no momento da mensagem,
acaba se esvaindo, né? Ou não concentrando, mesmo estando na igreja, na palavra de Deus. Então tomemos cuidado com isso, porque independente do tempo que durava, o povo estava lá, prestando atenção, se alimentando, faminto pela palavra de Deus. Esse é o segundo caminho de volta às Escrituras. O terceiro, o livro de Moisés foi colocado acima de todo o povo que o reverenciou, né? Aqui, irmãos, está o zelo pela palavra de Deus, né? A identificação, irmãos, de que este livro é um livro sagrado. Por que é um livro sagrado? Porque é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a inerrante, infalível palavra de Deus. Então temos que considerar, irmãos, a importância desse livro. Temos que considerar que esse livro é um livro sagrado. Reverenciar a palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus. É por onde Deus se revela às suas criaturas, aos seus filhos, aos seres humanos. Tá bom? Então, esse terceiro caminho é reverenciar a palavra, considerar a palavra, né? Dar importância devida à palavra de Deus. Então, esse é o terceiro caminho. O quarto caminho, a mensagem foi centrada em Deus e o povo se quebrantou e adorou, né? Ou seja, a mensagem trazida por Esdras lá, lendo o livro da lei, tinha como centro o próprio Deus. Hoje não é diferente, irmãos. A nossa mensagem, a nossa palavra tem que ter como centro o nosso Deus. O nosso Deus na pessoa de Jesus Cristo. A sua mensagem tem que ser cristocêntrica e não egocêntrica, né? Só massageando o ego do homem. Não, a mensagem tem que ser cristocêntrica, ou seja, Cristo tem que estar no meio da mensagem, no centro da mensagem, em toda a mensagem. Assim como o povo percebeu que a mensagem lida por Esdras tinha como centro o próprio Deus, tá? Então, querido, que nós possamos voltar novamente às origens. Eu não sei o que você tem pregado na sua igreja, mas entenda que o centro da mensagem, ela tem que ser Cristo. Se não for Cristo, alguma coisa está errada. Tá bom? Então pense nisso e voltemos às Escrituras, tá? E a mensagem pregada por Esdras, ali, lida por Esdras, fez com que o povo fizesse o quê? O povo se quebrantasse e adorasse. O que vai fazer a igreja ser renovada, o que vai fazer a igreja ser quebrantada, não é mensagem de autoajuda, mensagem de prosperidade. Não, o que vai trazer alegria para o povo é a mensagem da cruz, é a mensagem do Evangelho, que tem Cristo como centro. Pense nisso, querido. Aí sim teremos uma igreja genuinamente avivada. Amém? Bom, o quinto caminho, né, de volta às Escrituras, baseado lá no texto de Neemias, é o seguinte: o povo desejou aprender, quebrantado e arrependido, o povo chorou, né? O povo desejou. Então aqui a gente vemos o cumprimento do propósito do cativeiro. Aqui nós vemos arrependimento no coração do povo, reconhecimento de que eles estavam errados. Isso trouxe quebrantamento no coração. E aí nós vamos lembrar, irmãos, do que o salmista diz no Salmo, salvo engano, 51. A um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Então aqui nós vemos o povo já com o coração quebrantado, contrito. Fruto do quê? Do propósito do cativeiro, que trouxe justamente arrependimento para o povo. E o povo começou a chorar na presença do Senhor nosso Deus. Nós falamos aqui do quinto, né, caminho às Escrituras. Agora o sexto caminho às Escrituras. E a vida do povo melhorou porque entendeu a palavra explicada, né? Ou seja, a palavra de Deus trouxe resultado para a vida do povo, né? Então, às vezes, nós esperamos, às vezes no culto, uma palavra de autoajuda, uma palavra de prosperidade, de que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Para a sua vida melhorar, o que nós precisamos é o quê? Palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela entrar no nosso coração e mudar a nossa vida, nós seremos a mudança que nós desejamos ser. E essa mudança que você quer ser, que você deseja ser, ela vai ser condicionada à palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus exposta por Esdras, internalizada pelo povo,
mudou e melhorou a vida do povo. Então essa mesma perspectiva, irmãos, a gente pode colocar aqui. A palavra lida, a palavra internalizada por você vai mudar a tua vida e vai melhorar a tua vida. Você crê nisso? Amém. Glórias a Deus por isso, tá? Bom, o temor a Deus, irmãos, a consciência do próprio estado espiritual e o arrependimento sincero, né? Foram esses três resultados, né? Desses caminhos percorridos pelo povo do retorno às Escrituras. Temor a Deus, consciência do próprio estado espiritual e arrependimento sincero. Então isso foi o resultado final, né, do cativeiro babilônico na vida do povo, né? E Deus sabe o que faz, irmãos. Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que pedimos, né? Então confia em Deus, né? Deus está na tua vida, amém? Bom, agora nós vamos para o tópico 3 da nossa lição, então, e aqui nós vamos falar sobre o perigo dos falsos ensinos. O primeiro item vai falar sobre a triste realidade dos falsos ensinos, tá? O primeiro passo, irmãos, é reconhecer a realidade dos falsos ensinos em todas as épocas da história, tá? Então, os falsos ensinos, eles não são algo que está acontecendo agora. Sempre houve na história da igreja, desde lá do início da igreja primitiva, tá? Até esse prezado momento, nós nos deparamos com falsos ensinos. Tá? Então temos que primeiro reconhecer que ainda hoje existe falsos ensinos, porque quando eu reconheço, eu começo a ficar precavido com isso daí. Então a primeira questão é a questão do reconhecimento, tá? O inimigo continua operando mediante os ensinos enganosos a fim de trazer confusão e enfraquecimento espiritual à igreja, tá? Então se hoje há ensino falso, o propósito desse ensino é trazer confusão, né, ao seio da igreja. Trazer confusão, né, ao que a igreja está ensinando. A igreja, ela está ensinando um ensino genuíno. Os falsos ensinos vêm com uma erva daninha tentando ensinar outras coisas. Tá bom? Nós precisamos ter essa perspectiva. Nos dias de Elias, irmãos, os falsos profetas enganavam o povo, né? Lá na época de Elias, né? Tinha muitas pessoas que entregavam mensagens que não eram mensagens do próprio Deus, né? Muitos reis consultavam profetas que traziam para si palavras que massageavam o ego. Quando era uma palavra de confronto, né? A palavra não era aceita, tá? Assim como nos dias de Jeremias, né? Nós falamos no começo da lição também que Jeremias teve muitas vezes sua mensagem rejeitada. Ele era rejeitado porque as pessoas não davam crédito à palavra de Deus. E por quê, irmãos? Porque existiam falsos ensinos lá que traziam palavras contrárias de Jeremias. E óbvio, né? Uma pessoa vai receber uma mensagem dura, mas de Deus, e recebe outra mensagem que massageia o ego, ela vai ficar com essa mensagem que massageia o ego, né? Então, para você ver o perigo dos falsos ensinos, porque às vezes Deus quer tratar conosco uma causa, né? E às vezes, por não darmos ouvido à voz de Deus, começamos a dar ouvido a mensagens que massageiam o nosso ego, mas que ali, irmãos, é uma mensagem danosa para a nossa vida espiritual, tá? Então, também na época de Jeremias, nós vemos muito espíritos enganadores ali, profetas profetizando aquilo que Deus não havia dito, né? E também na época dos apóstolos, né? Nós vemos também na época dos apóstolos, principalmente no início da igreja primitiva, e Paulo também combateu muito isso, né? Muita heresia, muitos falsos ensinos no meio da igreja, tentando deturpar a palavra genuína do Senhor nosso Deus. Então veja que dentro do contexto histórico sempre houve esses falsos profetas, né? Esses falsos ensinos. Então nós concluímos que os falsos ensinos ainda operam hoje, né? Seus frutos são amargos e prejudiciais. Então tomemos cuidado, irmãos, com esses falsos ensinos. E eu faço mais uma vez uma ponderação. Qual a fonte que você tem bebido? De qual fonte você tem tomado? Tá? Às vezes, hoje, com o advento da internet, as pessoas ficam habitoladas, né, com essa questão da internet e não pesquisam a fonte, a origem daquele ensino. Existem muitos homens de Deus sérios que transmitem a palavra através da internet, né?
nós precisamos nos capacitar cada dia mais, e a internet é uma ferramenta importante para isso. Apenas o alerta que eu faço é que você verifique a fonte, a origem desse ensino. Será que esse ensino advém da palavra de Deus? Seja um crente bereano. Quando era pregada a palavra, eles iam lá, e faziam o quê? Confirmavam. Será que é isso mesmo que está sendo pregado? Então, querido, seja um crente bereano, né? Cuidado com a fonte da qual você está tomando a sua água. Cheque, tá bom? Para que não venha ser contaminado com falsos ensinos. Bacana? O item 2, agora nós vamos falar sobre identificando os falsos ensinos, tá? Bom, aqui eu já destaco que é preciso, né? É preciso identificá-lo, esses falsos ensinos, tá bom? E como que eu identifico os falsos ensinos? Vocês sabem me dizer? Eu identifico, mais uma vez, uso aqui a minha Bíblia, para dizer para você, através da Bíblia. E como que faz isso ao seu? Talvez seja a sua pergunta. Irmãos, é bem simples, né? Para eu saber o que é o errado, eu preciso saber o que é certo. Você está entendendo? Para eu saber o que é o errado, eu preciso saber o que é certo. Qual que é o certo? Você está me entendendo? Muito bem. Então nós já consignamos aqui que para identificar um falso ensino, eu só o identifico através da Bíblia. Ou seja, eu aprendo o que é a verdade, aí eu vou saber o que é o errado, tá bom? A fonte dos falsos ensinos são espíritos de engano, tá? E infelizmente muitos espíritos de engano têm adentrado, né, no seio da igreja, trazendo questões, deturpações da palavra de Deus no coração de muito crente, né? Até porque muitas pessoas, como eu disse anteriormente, acabam tomando de fontes desconhecidas. E às vezes a água ela está estragada, a comida está estragada, né? Isso faz mal do ponto de vista espiritual para a vida do cristão, tá? Então tome cuidado, né? Para que essa água que você está tomando, essa comida que você está comendo, não seja proveniente, né? De espíritos enganadores, tá bom? Cheque a fonte, tá bom? E repito mais uma vez, essa checagem ela vai passar necessariamente pela palavra de Deus, tá certo? Muito bem. Também, irmãos, é importante aqui ressaltar que aqueles que conhecem a voz do seu Senhor não são o quê? Enganados. Interessante, né? A Bíblia ela trabalha uma das figuras da igreja como um rebanho, né? Se a gente pensar lá no Salmo 23, nós vemos que as ovelhas elas conhecem a voz do seu pastor. Por quê? Porque estão todo dia ali, sendo alimentada pelo pastor, estão todo dia ali ouvindo a voz do pastor, né? Estão todo dia ali se relacionando com o pastor. Então, quando eu entendo isso como ovelha do Senhor e me relaciono com Deus, com o meu Criador, por intermédio, mais uma vez, da sua palavra, eu conheço a voz do nosso Deus. Então, uma vez conhecendo a voz do nosso Deus, né, nós podemos dizer aqui que nós não seremos enganados. Quando vier um ensino que não é originário de Deus, não é da parte de Deus. Por quê? Porque eu conheço a voz do nosso Deus. Eu conheço a palavra do Senhor nosso Deus. Então pense nisso, querido. Relacionamento com Deus faz com que você conheça a sua voz e também conheça a sua palavra, tá bom? Paulo mostra que o veneno do engano, irmãos, deve ser rejeitado pela igreja, e essa rejeição se dá por meio do conhecimento do verdadeiro evangelho, que eu disse aqui anteriormente. Para você conhecer o que é errado, você precisa conhecer o que é certo, né? E eu pergunto, você tem conhecido o que é certo? Tem dado valor à palavra de Deus? Para você saber o que é o errado, você precisa conhecer aquilo que é certo, tá bom? No combate aos falsos ensinos, Paulo sempre teve, né, o ensino verdadeiro como a referência e ponto de partida, tá bom? Então fica aí claro pra gente que o combate ao ensino errado, necessariamente eu preciso conhecer aquilo que é verdadeiro. Conhecer a palavra, relacionamento com Deus. Bacana? Bem, meus irmãos, chegamos aqui ao item 3 aqui do tópico 3, que vai falar o seguinte: vencendo os falsos ensinos, né? E a pergunta que fica é, como vencer os falsos ensinos, né? O próprio texto do capítulo 27 de Jeremias traz para a gente lá dois pontos de partida, né? Que a gente pode iniciar por ali para poder vencer os falsos ensinos.
O primeiro que ele traz para a gente, lá no capítulo 27, é: ouça a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu não tenho tempo para ouvir espíritos enganadores. Tá? Então, pense nessa perspectiva. Quando eu ouço a voz de Deus, eu não tenho tempo para ouvir falsos ensinos. Então, esse é o ponto de partida, ouvir a palavra de Deus. O segundo ponto de partida é identificar os falsos profetas, e a gente já viu que, como é que eu identifico o falso profeta? Né? A mensagem falsa dele, conhecendo a verdade. Então, identificar os falsos profetas, e uma vez identificado que aquela mensagem não é verdadeira, porque você conhece aquilo que é verdadeiro, é você não dar ouvido aos seus ensinos, tá bom? Refute, saia, deixa, tá bom? Mas não internalize aquilo para você. Bacana? Então esses são os dois pontos de partida, né, que nós identificamos no capítulo 27 para vencer os falsos ensinos. Paulo, irmãos, ele também teve que lidar, né, com a astúcia dos falsos mestres, né? Paulo teve bastante problema, né, com esses espíritos enganadores, muitos falsos mestres, né, que tentavam trazer mensagens que eram contrárias àquilo que ele estava ensinando, aquilo que ele, Paulo, estava entregando, né? Então Paulo teve bastante problema com esses falsos mestres, né, que chegaram até questionar a autenticidade do ministério do apóstolo, com base principalmente em suas limitações físicas e na simplicidade da sua mensagem, né? Então até isso eles questionavam, né? A simplicidade da mensagem trazida por Paulo, né? E também as suas limitações físicas. Então é como se isso fosse preponderante, irmãos, para que Deus pudesse falar. Ou seja, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Mas até isso questionaram do apóstolo Paulo. Imagina o que vão questionar de você. Né? Poderão dizer que você não tem capacidade, que você não pode, né? Que você não deve. Por quê? Porque você está ensinando o ensino genuíno. Né? Você está entregando a palavra de Deus, e isso tem causado desespero em muitas pessoas. Infelizmente, em muitos espíritos enganadores. Você tem orado a Deus, você tem falado, você tem pregado a verdade. Isso tem incomodado muitas pessoas. Em consequência disso, vão começar a te acusar, vão começar a colocar em dúvida o seu ministério. Repito, se fizeram com o apóstolo Paulo, duvidaram do seu ministério, né? Questionaram as suas limitações físicas, questionaram a simplicidade da sua mensagem. Ora, você acha que não vão nos questionar também? Claro que vão, mas eu digo para você, em nome de Jesus, continue pregando a verdade, continue pregando a palavra de Deus, porque espíritos enganadores vão se levantar, mas estão derrotados em nome do Senhor Jesus. Amém? Portanto, irmãos, nós podemos afirmar que a forma mais eficaz de enfrentar e vencer os falsos ensinos é o quê? É manter viva a confiança na verdade do Evangelho, pregando-o em todo o tempo, sem adulterar. Tá? Então, foque na palavra, o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Tá bom? Pregue o que está aqui. Não se importe se a tua palavra pode incomodar alguém. Ou melhor, vou até refazer, né? Não importe se a palavra que você está ministrando, palavra de Deus, ela possa incomodar alguém. Não se importe com isso, querido. Mas cumpra aquilo que o Senhor colocou. Porque quando você diz a verdade, o Senhor restaura muitas vidas. Quando você prega a verdade, o Senhor salva muitas almas. Tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida, que você continue falando a verdade, e assim nós vamos vencendo os falsos ensinos, que só vem quando eu conheço a verdade, a genuína palavra de Deus. Então não se importe com aquele que se levantam contra você. Continue pregando a simplicidade do Evangelho, continue pregando a verdade do Evangelho, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, chegamos agora aqui à conclusão da nossa lição, né? Uma lição gloriosa, maravilhosa, né? Que nós estudamos aqui nesta videoaula, e a conclusão vai dizer o seguinte: partindo do exemplo histórico do cativeiro babilônico que o povo de Deus sofreu,
né? Nós estudamos sobre o contexto histórico do cativeiro babilônico, né? Essa lição é um alerta à igreja e aos crentes da atualidade acerca dos perigos e das terríveis consequências advindas do desprezo aos ensinos divinos, né? Isso nós reforçamos bastante aqui, que o exemplo do cativeiro babilônico, ele serve para nós de um alerta, irmãos, de uma exortação, né? O povo foi levado cativo porque desprezou o ensino. E às vezes nós estamos cativos também, né, nos nossos problemas, nós estamos presos nas amarras dessa vida, nós estamos presos nos desejos carnais, às vezes nós estamos presos nas coisas dessa vida. Por quê? Porque estamos desprezando o ensino da palavra de Deus. Então que esse contexto histórico do cativeiro babilônico possa trazer para você a perspectiva da importância de nós darmos crédito à palavra de Deus, de nós nos voltarmos para a palavra de Deus, na mesma perspectiva do povo pós-cativeiro. Ter desejo pela palavra de Deus, ansiar pela palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, que você possa ter internalizado todas essas questões e que você possa se colocar de pé novamente e se voltar para a palavra de Deus, tá bom? Então não despreze o ensino bíblico. Não sei se você é frequentador da escola bíblica dominical ou do culto de ensino. Se você for, a palavra para você é: continue, vá em frente. Deus é contigo. Deus vai continuar te fortalecendo. Mas se você porventura não é aluno da EBD e nem frequentador do culto de ensino, eu te recomendo, volte o quanto antes às Escrituras. Não despreze o ensino da palavra de Deus, porque isso pode trazer para a tua vida cativeiro, isso pode trazer para a tua vida amarras espirituais, tá bom? Às vezes você está preso em determinadas situações e não sabe como sair disso. Às vezes você está cativo em tal situação e não sabe como sair disso. Então, em nome de Jesus, volte-se para a palavra de Deus. Volte-se, trilhe o caminho da palavra de Deus. Deus vai restaurar a tua vida. Deus vai restaurar a vida da tua família. Amém? Deus abençoe você. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Bem, meus irmãos, chegamos aqui ao final da nossa lição. Eu agradeço você mais uma vez por ter estado conosco, você professor, você aluno da classe dos jovens. Deus abençoe a sua vida. Espero que esta aula tenha sido bênção para você, né? Para o seu crescimento espiritual, tá bom? E se foi assim mesmo, eu peço que você compartilhe aqui esta videoaula, que você deixe aqui o seu like para ajudar o canal a alavancar, né? A levar essa mensagem a mais pessoas, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E nós vamos ficando por aqui, irmãos. Até a próxima, se Deus quiser.